Felipe Ávila, bom demais. Fala pessoal, como é que vocês estão? Boa tarde, boa noite. Não sei que horas são, boa noite já. Olha, já chegaram, que rápido. E já a solicitação do Guilherme. E aí pessoal, como é que vocês estão? Grande Felipe Ávila, boa noite. Cá Santos. Opa, E aí, Lucas, tudo bom? beleza Guilherme, tudo bem? Tudo jóia. Prazer aí. Prazer é meu, cara. Eu que agradeço o convite aí. Obrigado pelo convite. Sempre uma honra participar de lives como essa, falar um pouquinho mais sobre a WIS para o mercado, principalmente para o mercado aqui de pessoa física. Eu acho que o mercado que está cada vez mais crescendo na bolsa, então aqui na WIS não é diferente. Tá? A participação de pessoa física do retail, que a gente chama aqui no Free Float aqui da WIS é bem grande agora, então é sempre um prazer poder se comunicar com todo mundo. Então, obrigado pelo convite. Cara, seja muito bem-vindo aí. Sinta-se em casa, né? E até é bem interessante essa proposta que vocês estão tendo, né? Porque a Wiz é uma empresa bem falada, né, pelos investidores pessoa física, né? Queria primeiramente, Guilherme, já para o pessoal te conhecer melhor, né? Falar quem que é o Guilherme, né? Quem que é o Guilherme? Como é que foi a trajetória dele dentro da empresa? Se você trabalhou numa empresa anterior, né? Como é que foi a trajetória do Guilherme até chegar ao cargo de diretor de relações com o mercado e M&A? Expliquei um pouco para a gente. Tá, vamos lá. Bem, sou o diretor de Relações com o Mercado M&A da WIS há mais ou menos um ano e meio, aproximadamente, mas eu já estou na WIS há 8 anos, tá? Então já é uma trajetória longa. Um marco importante aqui da história da WIS foi a primeira venda, foi um private placement ainda em 2012. Antigamente, 100% do capital da WIS era da FENAI, que é a Federação Nacional dos Economiários, com a sua holding Integra. Então, quando vocês veem os materiais de RI, vocês veem esse nome Integra, que hoje tem sua participação de 26%, mas ela fez uma primeira venda lá em 2012 e quem comprou parte desse stake, 24%, à época, foi a GP Investimentos. Tá? Então, foi o primeiro movimento societário importante da companhia, que trouxe bastante modificação e começou um processo de turnaround, porque a GP Investimentos, nessa época, começou e colocou todo o capital humano novo na companhia. Tá? Então, eu cheguei bem nessa época. O primeiro CEO que a gente teve aqui nesse processo de virada após a entrada da GP foi o João Silveira. Ele é um executivo que era da Oi, tá? De telecom. Eu trabalhei muitos anos antes na Oi também, então acabei recebendo um convite por meio dele para integrar o time nesse processo interessante aí e desafiador à época de fazer um processo do zero, de modificação de uma companhia. Embora ela já fosse bem antiga, a Wiz hoje tem 47 anos, mas realmente esse marco de entrada de novos acionistas mudou bastante a história da companhia e eu pude pegar isso desde o começo. Então eu entrei na Wiz ainda tocando parte de avaliação de canais, avaliação de projetos, inteligência de marketing, depois eu migrei para uma área de produtos, depois eu fui para o RI, do RI eu peguei a cadeira de FP&A também, depois eu peguei a cadeira de M&A, então é uma trajetória bem longa, rodei bastante na companhia nas áreas de marketing e finanças e hoje estou aqui tocando o RI e o M&A. Uma cadeira bem importante aqui para a nossa estratégia atual e para os próximos passos da companhia. Entendi, bacana demais, Guilherme. Então, eu queria saber um pouco dessa parte inicial, né? Você até já deu um spoiler aí pra gente, né? Mas conta um pouquinho da história da Wiz Soluções, né? Nem sempre foi Wiz Soluções, né? Em que Sim. momento a empresa de fato se tornou a Wiz Soluções? Conta um pouquinho para o pessoal, só porque eu gosto de pegar bastante esse contexto, né? Para as pessoas entenderem o que a companhia aérea e o que ela se tornou, né? Esse meio termo aí muitas vezes não é bem explicado pelo mercado, né? Porque você tem um IPO ali em 2015, o pessoal só olha a partir daí, né? Mas o que que era o Wix Soluções antes do IPO? Bem, a WIS foi fundada em 73, então é uma história já realmente longa, principalmente quando a gente olha o mercado brasileiro, não tem tantas histórias tão longas assim, tá? Ela foi fundada em 73 e o único dono da a época era a FENAI, como eu falei, Federação Nacional dos Economiários, que representa
os direitos, representa os funcionários da Caixa. Ela é uma entidade privada, não é uma entidade pública, tá? E por que esse capital foi dado para essa federação? À época ainda era ditadura militar, um governo bem específico no Brasil, e era comum os funcionários públicos serem movidos de cidades, ainda mais numa empresa como a Caixa Nacional, eles rodavam bastante para outros estados para desenvolver a companhia em determinados locais, tá? Então, existiam algumas formas de trazer bem-estar social, clubes, atividades para prover localmente para esses funcionários, tá? E a FENAI era responsável por isso. Então, tem um certo paralelo que é mais fácil de fazer com a ABB do Banco do Brasil, que é um pouquinho mais famosa do que a FENAI, tá? Então, a FENAI tem sede em todos os estados brasileiros e provê essas atividades para os funcionários. A Caixa, à época, decidiu, ao invés de injetar dinheiro de alguma forma na FENAI, ela decidiu dar o equity de uma companhia que estava se iniciando, que à época era FENAI Corretora, depois virou Par Corretora, e com esse equity seria o funding dessa operação para prover essa série de atividades para os funcionários. Então foi dado um equity para essa administração da FENAI, e assim ela ficou provendo, enfim, com os dividendos dessa operação, provia todas essas atividades para os funcionários no tempo, tá? Até 2012. Então a FENAI foi a única dona até 2012, como eu já mencionei agora há pouco tempo. E à época eles decidiram fazer, olha, vamos trazer uma galera mais management, uma pessoa, executivos de mercado, para a gente consegue mudar de patamar a companhia e trazer mais profissionalização daqui para frente, tá? Até pegando um pouco das experiências vividas pela Caixa Seguradora à época, que era parceira principal e única até esse momento, que fez um movimento parecido em 2001, anos antes, de vender parte do capital para um ente privado. Quem comprou foi a CNP Assurance, e essa aquisição de stake acabou trazendo muita profissionalização para a Caixa Seguradora, e o resultado foi alavancado muitas vezes ao longo do tempo depois dessa venda. Então eles já tinham no radar algo do tipo, se organizaram para isso, e em 2012 acabaram efetuando a venda. Tá? Então quando a FENAI vendeu, ela manteve 51% do capital da companhia, 24% quem comprou, como eu adiantei, foi a GP Investimentos, tá? Companhia de private equity aqui brasileira, e 25% nesse momento quem comprou foi a própria Caixa Seguradora, tá? Que vislumbrou a possibilidade de fazer o alinhamento entre seguradora e corretora, tá? Nesse ambiente da Caixa, onde a gente tem exclusividade para vender a pólice. Então, eles acabaram fazendo o bloco de controle, um acordo de acionistas entre essas três empresas, tá? Mas a GP Investimentos, de fato, ficou responsável pela gestão da companhia. E aí houve todo o processo de profissionalização, a companhia se alavancou bastante em resultado nesses anos seguintes. E, obviamente, quando o Private Equity entrou, eles queriam algum evento de saída num futuro recente, e obviamente já acertaram no primeiro acordo de acionistas deles, enfim, em toda a estratégia da companhia, que assim que possível, assim que a companhia estivesse apta e pronta para fazer um IPO, eles obviamente gostariam de sair e enfim, alavancar a companhia, dar mais liquidez à companhia, enfim, e preparar ela para os próximos passos. Então, esse processo de turnaround foi muito latente nos primeiros anos, 2013, 14, 15. A 14 a gente tentou a primeira tentativa, foi a primeira tentativa de sair a mercado. O mercado estava muito ruim, foi ainda no último trimestre de 2014, acabou que a gente não conseguiu. Continuamos, voltamos para dentro de casa, esperamos a janela abrir de novo. A gente conseguiu sair em junho de 2015, que curiosamente foi o único IPO que teve naquele ano, tá? Foi bastante sucesso, a gente conseguiu 10 vezes o livro, enfim. E uma história bem única que a gente tinha à época, tá? Era simplesmente qual foi o pitch do IPO e qual foi a estratégia até 2015, obviamente nos anos que se passaram de 2015 para entregar todo esse case. Foi explorar a subpenetração de seguros no ambiente da Caixa, tá? Porque no processo do turnaround de 12 para 13, quando a GP entrou e teve essa mudança nos acionistas, houve o aporte muito forte de pessoas muito diferentes do que tinha no passado, executivos muito tarimbados, com possibilidade de transformar bastante o negócio e para explorar todo esse ambiente de subpenetração que havia no banco, tá? Para você ter uma ideia, essa época, seguros na Caixa era uma diretoria que se dividia com cartões, era cartões e seguros, era um negócio bastante incipiente e, obviamente, talvez a gente explore um pouquinho mais disso daqui para frente, a questão de foco é sempre algo muito importante para as instituições.
E seguros é realmente um setor, são produtos que demandam expertise e foco de alguém que sabe o que está fazendo, tá? Porque não é um produto que é desejado pelos clientes. O cliente não entra na agência, não liga para um corretor para comprar produtos. Acordou, vou comprar um seguro de vida. Isso no Brasil não é cultural, no mundo não é muito cultural, tá? Mas existe por aí uma série de regulamentações que acabam tendo algumas obrigatoriedades de produtos, que não é muita realidade no Brasil, né? Aqui, obrigatoriedade de seguro, a gente tem só o habitacional quando é feito o crédito imobiliário, tá? Então, não é uma realidade aqui e não é uma realidade do grande público querer comprar isso por conta própria. Então, de fato, você ter um agente que tem foco, que tem know-how, que tem expertise, tem ferramental, que consegue auxiliar instituições para conseguirem se beneficiar disso e, obviamente, ampliar o resultado de um negócio, quando a gente olha banco, é um negócio que não ocupa balanço e que traz resultado. Tá? Então, e quando você olha os bancos, como é que são as áreas de seguro dos bancos? Você pode tentar olhar por qualquer prisma e qualquer tamanho de banco no Brasil. É muito raro você ver áreas focadas nisso, tá? Salvo, vamos falar, BB Seguridade, que já é realmente uma instituição muito testada, listada. Caixa Seguridade agora tem feito um trabalho muito importante também para alavancar isso, mas não é realmente uma expertise que os bancos têm ou que outros balcões têm, tá? Então, foi muito importante conseguir entender esse gap, estudar bastante do mercado, trazer gente apta para explorar isso e embalar o resultado, tá? Então, de fato, quando você olha os números da Caixa e seguros, seja pelos balanços da Caixa Seguridade, que hoje já é aberta, porém não listada ainda, está nesse processo de abrir capital, enfim, já está há algum tempo tentando, mas talvez no futuro próximo eles consigam, ou pelos números da SUSEP, da própria Caixa Seguradora, que era, talvez a gente fale um pouquinho sobre isso também aqui na frente, era a única seguradora do balcão da Caixa, então você consegue fazer um tracking legal dos números da SUSEP para entender a velocidade de crescimento. E, sem dúvida nenhuma, essa parceria WIS, Caixa Seguridade, Caixa, Banco e Caixa Seguradora foi a operação de seguros que mais cresceu no Brasil disparado. Então, esse conhecimento embarcado ficou muito grande na companhia, seja com pessoas, processos, ferramentas, tecnologia, tudo que a gente conseguiu investir para chegar lá, tá? Então, andando um pouquinho mais no tempo, de 2015, a gente continuou entregando aquilo que era o roadmap, aquilo que era o case da WIS Pro IPO, que era de fato crescer o resultado de seguros na Caixa. Isso veio muito bem, tá? A gente conseguiu resultados muito bons. Você olha os números da Wiz, realmente eles são bem importantes de crescimento, seja de top line, seja de EBITDA, seja de lucro líquido, enfim. Todos os dividendos pagos no tempo, até porque essa época a operação ainda era uma operação totalmente asset light, a gente distribuiu 100% de dividendos em todos os anos depois do IPO, só no ano passado que a gente trocou essa política, mas daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre isso também. Tá? E esse conhecimento continuou evoluindo, tá? Sempre foi um fator de risco desde o IPO da WIS. Número um, você vai pegar o formulário de referência da companhia, você vê qual é o principal risco que tem essa operação. Bem, ela tem um oceano para navegar com a Caixa, tem muita coisa para entregar de, mais uma vez, subpenetração de produtos, de seguros aqui dentro do balcão. Entretanto, esse era um contrato que encurtando um pouquinho a história, porque tem algumas vai e vens, era um contrato que no final do dia estava acoplado ao contrato que a CNP Assurance tinha, quando ela venceu lá em 2001 um processo para se tornar a seguradora do balcão, que durava 20 anos. Tá? Então, em fevereiro de 21, era uma data-alvo importante para saber se haveria continuidade ou não dessa relação de exclusividade com a Caixa lá no balcão deles. Tá? Então, isso sempre foi um fator de risco nosso. Mas daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre isso, tá? Mas Claro. sabendo desse fator de risco, tudo que a gente precisava na companhia era embarcar o conhecimento e entender como replicar isso, possivelmente, em outras oportunidades aí, parecidas com esse case que a gente enfrentou na Caixa, tá? O único ponto é que a gente não podia operar com outras seguradoras ou em outros balcões de bancos ou outros balcões de bank assurance que vão além de banco, tá? Por conta do nosso acordo de acionistas também, por conta dos nossos acordos com Caixa e Caixa Seguradora no final do dia. Então, a gente já tinha dentro de casa toda essa estratégia, se preparava para um dia romper outros horizontes, tá?
só que a gente precisava de uma anuência para conseguir operar, de fato. Então, essa anuência veio só em 2018, a data que a gente começou, de fato, a renegociar relações contratuais com esses entes, Caixa Seguradora e Caixa Seguridade, que são nomes parecidos, sempre confundem quem olha, mas são entidades diferentes. A Caixa Seguridade é a holding de seguros do Banco Caixa, 100% do banco, e eles concentram todos os negócios correlatos relacionados a seguros lá dentro, seja a participação que eles têm na Caixa Seguradora, a participação que eles têm agora nas novas JVs que eles estão montando após os processos competitivos, inclusive até a participação que eles têm na Pan Corretora, na Tio Seguros, enfim, que são parcerias com o BTG. Outro lado, outro balcão, que é do Banco Pan, mas enfim, também está embaixo dessa holding Caixa Seguridade. A Caixa Seguradora é a seguradora quem faz a subscrição de risco, que era uma parceria, uma joint venture entre CNP Assurance e própria Caixa Seguridade participava desse capital. Tá? Então, nessa renegociação com eles em 2018, que acabou acontecendo, a gente assinou um novo contrato que trouxe algumas relações novas para a mesa, algumas garantias, até 2021, tá? Que estavam soltas ainda, mas acho que não vale muito a pena a gente explorar isso aqui, que é coisa do passado. Mas em 2018 a gente acabou tendo esse waiver, essa anuência de operar em outros balcões. Então aquilo que a gente vinha se preparando e que a gente tinha certeza que era facilmente replicável em outras oportunidades, a gente começou a conseguir ir para o mercado e aí veio, desde 2018 para cá, de fato, uma aceleração grande de novos projetos, o foco no crescimento inorgânico e explorar aquilo que a gente tem de melhor aqui, que é esse foco em seguros em outras entidades. Tá? Então, acho que isso é um breve resumão da história da companhia. Acho que vale a gente mergulhar em aspectos no tempo, que aí eu vou deixar você fazer a pergunta para não ficar aqui falando sem parar, mas eu vou encaixando nessa história aqui o que a gente viveu aí nesses últimos anos e o que vai viver, obviamente, para frente. Mas é interessante você ver assim, quanto que a companhia ela estava muito aliada ao tempo que ela estava passando, né? Eu acho que nada aconteceu assim por acaso. Foi realmente ao longo do tempo que as coisas foram surgindo, né? Que aí você tem início a novos negócios, que nem você falou, e até pegar esse gancho agora, para você explicar um pouco mais o negócio da empresa hoje, né? Porque se você pega a Wiz, por exemplo, de 2015, você Uhum. tinha ali a operação de bancassurance, era praticamente a Wiz. Talvez você tivesse um pouquinho de BPO também, não sei. Na época, eu lembro que quando eu comecei a analisar a Wiz, foi lá para 2016, era uma operação que tinha menos braços, digamos assim, né? Hoje em dia você tem bancassurance, B2U, BPO, Wiz Parceiros, Wiz Consegue, Corporate, BMG, né? Então, assim, de forma resumida, é claro, porque cada um desses negócios deve ter uma infinidade de coisas que você pode comentar. Como é que você dividiria hoje em dia assim, os segmentos da Wiz, né? Como é que você acha que é possível dividir esses tipos de operações que a empresa está fazendo, tanto em parceria, né, com outras empresas, como o caso do BMG, do Grupo Caoa, como também participações, né, que vocês compraram uma parte do Interseguros, né? Como é Uhum. que você dividiria dentro dessa quantidade de negócios novos que a Wiz está fazendo aí, exatamente pelo que você falou, né? Eu acho que a partir de 2018 ali, que vocês começaram realmente a se movimentar muito mais e a diversificar muito mais. Isso é um movimento bem interessante, porque vocês sabiam do risco de 2021, né? Sim. Não só assim, obviamente que o movimento pelo risco, que eu falei que era de fato o número um, que a companhia sempre teve desde o IPO, isso faz a gente mexer. Mas mais do que o risco, era oportunidade, tá, Lucas? Porque a gente sabia que o que a gente estava fazendo ali no mercado era uma coisa bastante única. Então, vou tentar te explicar um pouco voltando para o básico. No final do dia, a Wiz, a gente se posiciona como uma gestora de canais de distribuição. Mas às vezes é um pouco complicado entender de primeira o que é isso, tá? Então eu vou tentar explicar um pouquinho mais passo a passo, tá? No final do dia, a gente tem uma operação como corretora de seguros, tá? A gente é corretora de seguros desde o nosso nascimento e, obviamente, a gente opera muito mais com a corretora de seguros no sentimento estrito da palavra. O que é a corretora de seguros? A gente pensa naquele cara pastinha que sabe que dia que a sua pólice vende, que te vendeu uma pólice de automóvel, que é um produto que, de fato, diferente daquilo que eu citei, é um produto desejado, que a gente chama de comprado pelo cliente no Brasil, o seguro saúde também, mas é um seguro muito mais PJ, por companhias, do que pessoa física. Isso hoje a gente tem pouca oportunidade de compra direto PF, tá, no Brasil. Mas é,
Então, assim, a gente tinha essas oportunidades de vender e você tem alguns caminhos para vender. Então, por que a gente é muito mais do que corretora? Porque corretora é esse tradicional que a gente pensa. Tem muito mais coisa embarcada aqui. Você tem tecnologia, você tem ferramental, você tem gestão. A gente começou a ver, cara, a gente tem muito mais para prover e muito mais para se posicionar do que só como corretora. Mas para ficar fácil entender, vamos pensar como operação de corretora, tá? Então, quando você pensa em corretagem, você tem duas oportunidades, ou para produtos comprados ou para produtos vendidos, como eu falei. Eu vou deixar um pouquinho de lado os comprados, que eu já citei automóvel, que é um setor muito pulverizado, tá? São corretoras independentes, pastinha, que contatos meio familiar até muitas vezes com os clientes, tá? Vou deixar ele um pouquinho de lado. E tem que pensar, vamos pensar nos produtos que são vendidos pela corretora, tá? Por aquele que tem o contato com o cliente. Existem algumas formas, e desse vendido você pode vender produto PF e produto PJ, tá? Aí o PJ são produtos de ticket médio mais alto e que tem mais competição no Brasil hoje, as internacionais que operam aqui e outros nomes também que fazem venda. E aí você tem que ter uma área comercial mais parruda, que você vai atrás de companhias para vender aqueles produtos que se encaixam com a necessidade, produto de garantia, produto, enfim, de crédito e uma série de coisas que você pode vender. E você tem a operação retail, PF, que a gente descobriu operando com a caixa no tempo que fazia sentido? É lógico, faz sentido o que eu vou falar agora, mas às vezes é um pouco complexo de você do nada pensar nisso. Você precisa de um lead para vender esse seguro. Você precisa de uma transação, você precisa de algum relacionamento com o cliente para você ter uma oportunidade para oferecer o seguro para o cara, que muitas vezes ele nem sabe o que quer, muitas vezes ele nem sabe que faz sentido na hora, tá? E aí, então, o nosso grande drive aqui sempre foi transação. Onde está acontecendo transação? Então, aquilo que a gente chama de balcão, tá? Então, quando a gente fala de gestora de canais de distribuição, é gerir estes canais que têm oportunidade para vender seguro, porque tem um grande level, um grande volume de transações, só que o seguro não é core. O seguro é um produto correlato, que tem oportunidade, só que, mais uma vez, não tem foco pelo dono do balcão. Tá? Foi assim com a Caixa, foi assim com o Inter, que daqui a pouco eu vou contar. O cara fala assim, cara, tem todo sentido vender, só que eu não tenho gente, eu não tenho gestão, eu não tenho ferramental, eu não tenho tecnologia. Como é que eu vou fazer? Eu vou ficar a vida inteira tentando um dia, e a gente sabe o quanto que foi complexo nesses anos todos, que a gente ficou maturando a WIS. E só na WIS, a gente não tinha que vender crédito, a gente não tinha que abrir conta corrente, a gente não tinha que investir no portal tecnológico, no aplicativo do banco, que isso tudo demanda esforço, draga capital, enfim. E o seguro pode vir para ajudar, inclusive nesse sentido, para trazer resultado, tá? Então, esse foi o posicionamento que a gente encontrou. Já que a gente é corretora de seguros e transação é a minha lead mais importante, eu vou operar em balcões, porque eu sei que eu tenho um cardápio de opções aqui para colar junto do balcão que vai fazer sentido para ele. Eu vou fazer uma oferta para virar sócio dele. Esse é um parênteses super importante, tá? Porque a nossa experiência com a Caixa foi muito engrandecedora, foi realmente de resultados excelentes no tempo. Só que a gente tinha lá, no final das contas, um acordo operacional. A gente estava lá operando por um acordo que tinha uma data fim. E, obviamente, quando você olha essa operação nossa, a gente divide basicamente em dois macro blocos, né? Como tudo, o planejamento e a execução. O planejamento é uma parte crucial para você operar no balcão, porque você precisa entender muito bem qual é o tipo de cliente que tem ali, qual é o tipo de oportunidade que você tem ali, e mais do que isso, como você vai abordar essas oportunidades, principalmente porque não é um cara seu, não é um cara da corretora que está diariamente nas oportunidades. É um negócio, mais uma vez, B2B2C, né? Você tem a relação da WIS com o balcão e o balcão com o seu cliente final, que está indo ali fazer um negócio prioritário. Vamos pegar o exemplo aqui da Caixa, o cara está indo ali fazer um crédito imobiliário. Ele não está indo pegar um seguro. Então, como você vai conseguir transformar o funcionário da Caixa, que está na ponta fazendo o relacionamento, fazendo a transação com o cliente final, em um vendedor de seguros? Como isso vai acontecer? Tá? Então, essa parte de planejamento, entendimento, motivação, remuneração, essas coisas todas da parte do planejamento, elas são fundamentais. Tá? E são grande parte do coração do que a WIS faz. E logo depois vem a execução, todo o tracking, ferramental, apoio em loco, treinamento, enfim, toda a série de execução necessária para você conseguir ter sucesso. Só que quando você consegue botar algo de pé e fica muito fácil e ramificado e na veia do dia a dia do negócio do seu parceiro, PJ,
depois de anos, aquele negócio acaba que o conhecimento fica embarcado. Tá? E que foi o caso muito com a Caixa. Assim, a gente ajudou muito eles desde o começo, mas hoje em dia eles conseguem andar com a própria perna. Óbvio, com o tempo eles acabaram andando e entendendo como acontecia. Então, por que que a gente hoje em dia não faz mais sentido para a gente? Obviamente, com asterisco, dependendo da situação, a gente pode, obviamente, operar um acordo operacional, se for relevante, viável, se não tiver outro caminho, tá? Mas a gente prefere participar com skin in the game, para entrar no capital dessa companhia que tem a gestão de seguros. Tipicamente, todo banco tem uma seguridade da vida, que tem a outorga da exclusividade no balcão, e a gente quer entrar ali. Então, a gente entra realmente investindo, comprando parte da companhia, tá? Fazendo um plano de negócios agressivo e entregando com exclusividade por anos daquilo ali para conseguir capturar isso no tempo. Tá? Então, essa é a estratégia da Wiz. A gente entendeu como faz isso e a gente sabe que essa oportunidade está latente em uma série de instituições do Brasil, tá? E eles não estão explorando. E cada mês, cada ano, cada exercício que passa está deixado ali de lado. Tem um ou outro seguro que é explorado, mas tem muito mais potencial, tá? Então, esse é um pouco do case. Assim que a gente conseguiu ter essa liberação para operar em outros balcões, a gente fez uma matriz estratégica enorme de tudo aquilo que tinha potencial de transação. E quando a gente fala de potencial de transação, não é só banco, tá? Banco, obviamente, é o primeiro, porque são transações de maior valor, de crédito, que tem muito mais facilidade de você conseguir conectar os produtos. Mas, assim, a gente tem o case da Wiz Consegue, que é também um balcão, só que um balcão de concessionária de automóvel. Vamos lá. Seguro automóvel, super importante, maior prêmio da SUSEP no Brasil. Você tem oportunidade na venda de automóvel enorme. Fora isso, você ainda tem o crédito, o financiamento do automóvel, que tem uma oportunidade enorme para você vender o produto prestamista, que é o produto que segura o crédito. Então, a gente falou, pô, ali tem negócio também e a gente tem expertise e é um mercado totalmente pulverizado também, o de concessionária de automóvel. Então, alguns exemplos. Pode ser setor imobiliário, também tem muita oportunidade. Mas hoje você vende um imóvel, você tem seguro residencial, você tem seguro habitacional, você tem seguro de vida, uma série de coisas que você pode fazer. Depois você pode pensar em seguro condomínio, enfim, garantia, tem muita oportunidade. A gente foi fatiando essas opções, começou a olhar os bancos e começamos a olhar as oportunidades de banco digital, que é algo que não dá para fugir. Certamente você acompanha aí outras empresas, outros bancos digitais, outras oportunidades. E a gente começou a fazer um processo de screening mesmo, para olhar quem podia ter a ver com a gente. A gente chegou no Inter, que a gente acredita que é realmente a operação que já está sendo a vencedora, mas que vai se sagrar ainda mais vencedora no tempo. Tá? A gente se aproximou dele, já tinha algum relacionamento por conta da nossa unidade de produtos corporativos, alguma venda de seguros no passado para eles. Então a gente se aproximou da turma lá e botou na mesa isso. Falou, gente, cara, assim, ó, a oportunidade é essa. A gente pode chegar aqui e fazer esse negócio acontecer. A gente sabe que vocês têm uma série de outras preocupações e metas, fazer o Super App, crescer em crédito, crescer a quantidade de carteira de clientes, enfim, ele já tinha os desafios dele. E seguro estava ali. Eles até já tinham um veículo, a Interseguros, que estava ali tentando evoluir com dificuldade e, cara, acho que foi música para os ouvidos deles, tanto que essa transação saiu em tempo recorde. Assim, em 3 meses estava tudo definido, foi só uma questão de assinar e aprovar aprovar no CAD e seguir em frente. Então, o que a gente fez? A gente aportou o nosso know-how da Wiz dentro do balcão estabelecido. Foi exatamente esse o case. E, cara, os números da Interseguro são impressionantes. O Eu crescimento acho que faz sentido, né, Guilherme? Porque o Inter hoje em dia, o que o Inter não está tentando fazer, né? É é, mais fácil você olhar o que o Inter não está tentando fazer, porque eles têm muitas também linhas de receita, né, que eles estão tentando implementar. Então, terceirizar isso para uma empresa que tem expertise da Wiz, eu acho que eles gostaram bastante, com certeza. E e a a palavra tração foi que foco. a parceria pegou, né, ao longo desse tempo, né, os resultados, se você olhar os resultados antes da Wiz e post-Wiz, né, mostra Uhum. claramente que essa parceria deu muito certo. Pois é, e aí quando a gente conversou com os executivos do Inter, a gente falou, olha, cara, eles falaram tem tudo a ver, porque a palavra que vocês falaram aqui e que me acertou foi foco. Eu não vou conseguir, eu sei que tem um caminhão de dinheiro ali, eu sei que eu tenho muita oportunidade de fazer negócio ali, mas eu não tenho foco, porque eu tenho o meu core, eu tenho outros negócios para serem feitos agora. Cara, se você pegar aquilo ali e me ajudar, vamos embora. E a gente comprou 40% do capital
Cara, a operação está crescendo muito bem. Ainda para os números da Wiz, não são tão relevantes ainda, porque a Wiz realmente está há muitos anos aí, de fato, seguro. A corretagem de seguro tem uma dinâmica que é interessante ser mencionada aqui. É um negócio de cauda longa, seja para você começar a reconhecer um resultado relevante, seja para você morrer também esse resultado relevante, porque são tipicamente produtos que vão tendo pagamento mensal, você vai Uhum. encarteirando, você vai gerando um estoque, você vai crescendo a curva, então no tempo esse negócio fica relevante, mas se você fecha a torneira também, como é o caso da Caixa, que a gente encerra o nosso contrato, tem o que a gente chama de runoff, que é esse estoque que vai morrendo com o tempo, porque demora tempo, demora para você cancelar as apólices, você não conseguir mais renovar as apólices de determinados produtos, então tem um tempo, uma curva longa de crescida e uma curva longa também de morte, tá? Então, mas mesmo assim os resultados do Interseguro já são extremamente relevantes. A única observação que eu faço é que essa operação a gente não controla. Então, quando você for olhar os números no balanço da Wiz, no P&L da Wiz, ela não vai estar lá no top line, não vai estar em receita bruta. Então, de certa maneira, às vezes falar diversificação de receita, que é algo que vem sendo muito falado sobre a Wiz no mercado. Verdade, mas no final do dia é o lucro que interessa e ali o resultado da Interseguros ele vem só por equivalência patrimonial, porque a gente tem 40% do capital e quem controla essa companhia é o Inter, está lá sendo consolidado no balanço deles. Tá? Mas o resultado é realmente muito expressivo e a gente fica super feliz e entendendo que é mais um case, né? Assim, vamos lá, a Caixa foi um Uhum. case muito bom e o Inter está sendo, e a gente daqui a pouco fala de outros também. Tá? Cara, muito interessante. Eu vou partir aqui para uma parte já que o pessoal estava me pedindo bastante para falar, dos diferenciais competitivos da empresa, né? Então, eu já analiso a Wiz já tem um tempo já, e o que que eu consigo perceber, assim? Eu vou tentar deixar de uma forma sintetizada para você entender. Eu até percebi aí o pessoal comentando, né? Tem até um comentário aqui da Nesse Freitas, queremos ser reconhecidos como a maior e melhor gestora de canais. Então, você vê como o pessoal realmente veste a camisa, né? Então, acho que Sim. o grande diferencial da Wiz, hoje em dia, que eu consigo perceber logo de cara, assim, é a cultura da empresa, né? A cultura dos profissionais que trabalham aí dentro, né? Inclusive, é uma plataforma que eu gosto de olhar bastante, porque eu acho ela muito democrática. Quando eu vou analisar se uma empresa está conversando bem com os funcionários, se não está, se está agradando, se não está, que é o Glassdoor. Não sei se você conhece, é como se fosse um Sim. Reclame Aqui dos funcionários. E a Wiz tem uma nota muito boa lá, inclusive ela tem várias premiações aí por ser uma empresa excelente avaliada no Glassdoor. Uhum. Quais fatores vocês acham que colaboram, né, para essa posição da Wiz como uma empresa com cultura tão forte? O que vocês acham que isso acaba aparecendo ali na linha do resultado, né? Porque isso é um fator que acaba gerando um resultado para a empresa, né? Como é que vocês acham que surgiu essa cultura da Wiz? O que vocês implementam aí dentro para ter esse pessoal realmente vestindo a camisa da empresa todo dia? Olha, quando você olha esse funil de operação da Wiz, que eu falei lá, né, planejamento e execução, no final do dia é gente, tá? A gente é a companhia totalmente asset light, então a gente não depende de nada além de pessoas, tá? A gente sempre soube disso e a gente precisa que as pessoas façam a diferença, tanto no planejamento quanto na execução. Então, o nosso principal ativo são as pessoas, tá? A gente sempre investiu muito nisso e a cultura é um negócio que vem muito de cima para baixo. Acho que não sei se você já teve oportunidade de ver ou ler alguma entrevista com o Everton, que é o nosso CEO, ele tem muito essa paixão por pessoas, ele traz muito essa comunicação fluida, a gente tenta ao máximo colocar a estratégia da companhia no dia a dia, em eventos rotineiros com toda a companhia, vídeos que a gente grava para explicar cada situação, em cada momento de vitória, um momento um pouquinho mais difícil da companhia, a gente tenta é, é, dividir com todos, tá? Então, realmente a comunicação, eu acho que é um grande desafio que as companhias têm e a gente tenta muito colocar a comunicação como algo prioritário aqui no dia a dia da companhia, tá? Então, é algo que foi construído no tempo, essa cultura, tá? Uma cultura de camaradagem, uma cultura de ajuda mútua, que é muito importante, e de conquista de resultado, tá? Então, eu acho que não tem um grande segredo, não é, não diria que, não é porque a Wiz paga muito, é porque a gente paga na média de mercado, você também consegue ver na Glassdoor isso lá,
é um negócio que realmente a gente sabe que é movido pela paixão das pessoas, tá? Então, eu acho que foi um pouco disso que a gente tentou trazer para a mesa e que vem surtindo efeito, tá? E, obviamente, estão falando um pouco sobre diferenciais competitivos. Primeiro, eu acho que é isso. Gente, treinamento, a gente tem uma escola uma escola de competências, uma escola corporativa que se chama WISIT, né, que é a Universidade da UIS, que é super premiada no mercado também. A gente investe bastante nisso, em formatos gamificados, de conseguir treinar todos. E a gente treina todo mundo, do vendedor da ponta até os executivos passam por treinamentos, reciclagem, treinamento de compliance, treinamento de venda, enfim. Tem uma biblioteca enorme lá, a gente realmente tem um formato muito bacana para trazer isso para ampliar o resultado das pessoas, tá? Obviamente a gente investiu bastante em tecnologia, investiu bastante em método e gestão. Isso é um negócio que a gente se orgulha muito também de conseguir fazer, trazer uma forma de acompanhar os negócios, mesmo não tendo como cliente final um cliente da WIS. Como a gente faz esse tracking, como é que a gente tem as ferramentas corretas para jogar para o cara da ponta, para remunerar da melhor forma. Então, esse arcabouço de gestão, acompanhamento, reuniões, ponto de controle, envolver as pessoas, isso realmente é muito latente para a companhia também. É um diferencial. E a tecnologia que a gente tem também, enfim, plataformas, CRM, tudo isso também ajuda demais nesse setor que a gente está inserido. E eu acho que também um diferencial para o mercado sempre foi dividendos, né? Falando um pouquinho mais do fora aqui, o dia a dia mais tático da companhia, estratégico, no limite aqui, eu acho que um diferencial importante também sempre foi a parte de dividendos, a gente distribuiu 100% até 2019, como eu falei, de 2020 para cá, 2019 para cá, a gente reduziu para 50% o payout, que é o nosso mínimo estatutário, e não tem, por hora, nenhuma visualização de mexer nisso, redução para menos de 50%, afinal, a Integra, a FENAI, que continua sendo nosso acionista controlador, depende bastante dos dividendos da companhia, então realmente ainda não tem nenhuma visão de mudar essa política hoje, mas para a gente distribuir 50% e reter um orçamento de capital de 50% é importante até por conta dessa agenda de crescimento inorgânico, continuar operando outros balcões que a gente vislumbra que tem bastante oportunidade para ter negócio, ter parceria com a Wiz e crescer junto. Eu ia comentar isso, até coloquei numa pergunta aqui, que vocês distribuíram desde o IPO aproximadamente R$ 4 em dividendos, é bastante, né, para uma empresa. Então, assim, vocês sempre tiveram essa visão do mercado de uma empresa muito pagadora. Eu acredito, né, e assim, você já respondeu minha pergunta, isso é muito interessante, que hoje em dia a dinâmica da Wiz é um pouco mais diferente, né? Ela tem que buscar um pouco mais esse crescimento inorgânico, né? Fazer essas aquisições, talvez parcerias, né? Então, o momento da empresa realmente seria melhor, às vezes, a redução. Eu acho que foi um movimento muito bom que vocês fizeram, até antecipado, né? Como você comentou. E, assim, eu acho que faz todo sentido com a estratégia atual da empresa. Queria te perguntar, Guilherme, agora sobre a parte dos riscos da empresa, né? Assim, é claro que a gente passou agora por uma dificuldade considerável, né, com a questão do contrato da Caixa. E quando eu estava analisando um pouco mais para montar essa nossa entrevista aqui, eu estava tentando olhar um pouco mais para o futuro, né? Quais são os riscos de fato que a WIS pode enfrentar no futuro. E assim, se você olhar o setor de seguros no Brasil, que nem você falou anteriormente, é um setor que é muito subpenetrado em relação aos países desenvolvidos, né? Se você pega lá o Brasil, tem muito potencial de crescimento ainda, tem muita consolidação do setor para ser colocada, né? E ele é conhecido também como sendo um setor de margens altas, né? Se você olhar vários players do mercado, desde a seguradora até o corretor, é um setor que tem uma certa margem considerável, assim. Então, isso também chama um pouco a atenção de alguns entes, né? Que nem eu coloquei aqui, ele possui muita sinergia com aquela entidade que faz serviços bancários, financeiros, né? Tanto que você vê participação de bancos em seguradoras, como a Bradseg, né? Tem o braço do Bradesco ali. Você tem o Itaú também tendo posição em diversas seguradoras, como o caso da Porto Seguro. Enfim, o banco está sempre tentando buscar uma sinergia ali com a empresa que ele contrata para meio que distribuir os seguros dele, né? Você acredita que é um risco? Eu estava pensando nisso nesses dias. Você acha que é um risco considerável dos bancos quererem também participar dessa parte de intermediação de venda? Porque só para quem não entende como funciona, né, a parte, você tem a seguradora que de fato segura o risco daquele seguro, né?
E você Uhum. tem a corretora de seguro, que lida com a parte de venda para pessoa física, né? Que é a parte que vocês fazem. Então, quando tem um sinistro lá, a Wiz não tem nada a ver com isso, né? Ela tem uma porcentagem daquele seguro que ela vai recebendo ao longo dos anos. Você acha que isso é interessante para os bancos verticalizarem também? Ou você acha que isso não tem nada a ver, que isso está muito longe do core business e que os bancos não tendem a mexer com isso? O que você acha? Porque, assim, na minha visão hoje em dia do negócio, pode ser um risco interessante. Um risco interessante não, um risco assim, considerável para o negócio de vocês. Eu vou respondendo do começo, que você me fez uma pergunta sobre riscos, e eu vou chegar aí para responder a sua pergunta final, que foi um risco específico mais direcionado, eu vou chegar lá, tá? Mas começando aqui, toda empresa tem risco e o principal risco que cada empresa tem é a execução. Não tem o que fazer, tá? A gente tá vivendo um momento que é bem singular na história da companhia, que de fato a gente perdeu esse contrato com a Caixa, que é algo relevante na nossa história, já foi 100% da receita da Wiz. Hoje, quando a gente olha pro forma 2020, fazer algumas análises, principalmente jogando full year de receita da BMG Corretora de Seguros, que é a realidade daqui para frente, mas que não foi consolidada por todo ano, que só passou a compor os resultados da Wiz de novembro para frente. E também numa visão pro forma da Interseguros, subindo a receita dela para conseguir entender como ficaria no P&L consolidado da Wiz, isso passou para 62%. Já foi 100%, hoje em dia é 62%. Desses 62%, 38% é venda nova e 24% é estoque. Então a gente está falando aqui no limite, a gente tem 38% do total dos 100% da receita da companhia, pro forma, que vai embora com esse contrato se finalizando. Lembrando que o contrato vai até agosto desse ano, porque a gente tem um contrato de transição até agosto. Tá? Depois eu posso explicar um pouquinho o que é isso, mas só para não perder o raciocínio aqui. A gente tem um momento único, que essa receita ela vai embora. Isso é dado. Isso é impactante, obviamente, para os números da companhia, mas isso não é a morte da Wiz, isso não assusta a gente. A gente estava preparado, como eu falei, para esse possível cenário. E era um fator de risco não serve para ficar só no formulário de referência, serve para você se preparar e para você tentar desviar dele, seja que ele não aconteça, ou seja que se ele acontecer, você tem um plano B, C, D, enfim. Isso sempre foi a nossa preparação aqui no tempo. Tá? Então, esse momento único, a gente sabe que essa receita vai embora, e um grande risco é, ok, então a Wiz vai precisar viver de crescer essas unidades de negócio novas que a gente colocou para dentro, com os novos contratos, seja com o Inter, com o BMG, com a da Wiz BPO, que a gente acabou não falando muito aqui, mas a gente pode falar um pouquinho também, a Wiz Parceiros, enfim, tem uma série de unidades de negócio. A gente tem o desafio de fazer isso aí dar certo. Primeiro grande desafio, o primeiro grande risco é isso, de alguma forma, algumas dessas unidades de negócio não darem certo. E, obviamente, para recompor esse resultado da Caixa, a gente não quer que seja uma curva longa de cada uma dessas maturar. A gente quer fazer mais negócio, a gente quer investir seja esse dividendo que a gente está retendo, seja possível alavancagem, outra estrutura de capitalização da companhia, que hoje é zero alavancada, mas que a gente sabe que para movimentos que a gente quer fazer para o futuro serão necessários. Então, a alavancagem da companhia é uma realidade que vai acontecer. Tá? A gente não sabe ao certo ainda qual o instrumento, isso tem que ser avaliado e está sendo avaliado. Tá? Mas é fato que a alocação do capital da companhia vai acontecer em negócios que tem risco. Né? Quando a gente está falando aqui de trazer novos negócios para dentro, um crescimento inorgânico, às vezes você paga mal, às vezes você acredita que o negócio pode decolar e você acabou de um desembolso grande que não voltou. Sempre risco. Então, quando a gente fala de uma companhia que demanda crescimento inorgânico, vem com esse risco. Então, eu diria que para você os principais riscos são a execução daquilo que já está novo e precisa ocupar o espaço desses 38% que vão morrer no tempo, tá? Embora o resto vai ocupar o espaço. Então, para voltar a patamares que a gente já teve de resultado em 2020 e 2021 para frente, e também multiplicar mais o caixa, o acesso a capital que a companhia tem, com outras transações que gerem valor para a Wiz. Então, esse é o grande desafio. Sobre o seu ponto específico aí que você pontuou, de verticalização, principalmente dos bancos, eu não vejo isso como risco. Na verdade, é bem o oposto, tá? Que é aquilo que eu falei sobre a tese que a Wiz se posiciona, que é o contrário, que é o foco. Eu acho que isso é oportunidade, não risco. Eu não vejo os bancos entrando, até porque quando você olha nos últimos anos, eles venderam mais participação em seguradoras e etc. do que compraram, tá? Então, um movimento bem
refratário a isso que a gente está falando. E comprar em corretora, não tem muitas oportunidades no mercado para comprar e não acho que também faça sentido. Tem muito mais o que a gente tem visto, são desenvolvimentos parecidos com o que a Caixa fez, abrir um processo competitivo para ter alguém para operar o balcão dela, sabendo que ela não tem o know-how nem foco para isso, deixa com alguém que entende para fazer. O BRB está num processo também de escolha de uma corretora exclusiva para operar o balcão dela. Enfim, a gente sabe de outros, alguns que a gente não pode falar, porque estão no pipeline, mas tem outras instituições por aí que têm o mesmo movimento. Então, eu não vejo isso como risco. Verticalização para bancos não é algo que faça sentido na nossa avaliação. Entendi, perfeito. Então vamos falar um pouco mais sobre o futuro, Guilherme, agora que de fato é, é o grande foco da Wiz agora, né? A gente tem que falar do futuro porque as coisas, o crescimento que a empresa tende a entregar, a rentabilidade e tudo mais, está mais na frente, né? Mas ficou muito confuso para algumas pessoas. Muitas pessoas me perguntaram, primeiro sobre o período de transição, né? Que nem você comentou aí. Eu queria que você comentasse um pouquinho mais como que vai ser esse período de transição, né? Dentro desse contrato agora novo que a Caixa fez. E na mesma linha, né? Você já deu um spoilerzinho aí, eu não sabia desse 38% e 24%, é isso, né? 38% e 24%. Como que funcionam essas receitas, né, de seguro daqui para frente? Porque a gente sabe que quem fez o seguro de vida, por exemplo, com vocês, vocês vão conseguir aproveitar muito mais, né, essa receita para o futuro. Agora, quando é um seguro de curto prazo ali, provavelmente essa receita ela vai fugir mais rápido. Vocês já fizeram um levantamento assim de qual que seria um prazo médio dos seguros daqui para frente que restaram desse balcão da Caixa? Desculpa estar unindo duas perguntas Não em tem uma aí, problema. só para você ter uma linha de raciocínio que eu acho que faz sentido. Tá bom. Vamos lá. Esse período de transição é muito simples de explicar. Quando a gente assinou aquele contrato que eu mencionei em 2018, que dentre uma das negociações de parte a parte foi conseguir estar liberado para operar em outros balcões, a gente também mencionou que o gatilho para o I sair do balcão era que tivesse um processo competitivo, claro, com as regras limpas, que a UIS pudesse participar e que ela não se sagrasse vencedora. Esse era o gatilho para a UIS sair. Obviamente que não dá para ser algo de supetão assim, porque são anos de operação, tem toda a parte que você precisa preparar para o vencedor. Então, compunha no contrato uma possibilidade de um contrato de transição, um aditivo ao contrato de 2018, que ia regularizar aqui, regulamentar as relações de passagem de bastão. No final do dia é isso. Aí a passagem de bastão para a própria corretora da Caixa, que eles acabaram fundando também, como para os vencedores do processo competitivo. Então, é se manter ali à disposição para fazer essa transição a mais fluida possível, seja de ferramental, seja de entendimento daquilo que a gente fazia. A gente está à disposição por 6 meses, com regras específicas. Acho que quem quiser depois, para não explicar no detalhe, que tem umas regrinhas, mas a gente soltou um fato relevante falando sobre isso. Tem, claro, lá descrito no fato relevante quais são as regras, mas tipicamente são 6 meses de receita, que tem uma escadinha que vai de 100% até 50% do total da venda realizada em todos os produtos no balcão, exceto habitacional, que a gente já não recebe mais venda nova desde 14 de fevereiro. Tá? Essa é a transição, tão simples quanto isso. Tá? Então a gente está à disposição ali. Obviamente que esse período de transição ele enseja bem menos gente do que a operação quando estava full on, vendendo. Então, de fato, a gente fez sim. A gente está passando por um processo de ajustes na estrutura da companhia, tá? Seja aquela estrutura que estava diretamente ligada na venda na ponta e também algumas estruturas internas de despesas que puderam ser otimizadas com essa perda desse contrato para minimizar o impacto. A gente tentou fazer tudo da melhor forma possível, infelizmente teve que acontecer, tá? Então esse é o período de transição. Esse período de transição ele não gera estoque, ele não gera runoff, tá? A gente vai receber só a venda desses 6 meses. O que gera essa carteira que vai morrer com o tempo são todas as apólices que a gente vendeu de todo o período que a gente teve o contrato com a Caixa até 14 de fevereiro de 2021. Tá? Como isso acontece? Simplesmente o cliente, a nossa dinâmica de recebimento é tão simples quanto o cliente pagou, a seguradora recebeu, a seguradora pagou a nossa parcela, pagou a nossa apólice, se o cara pagar de uma vez só, a gente recebe assim que a seguradora reconhece o pagamento pelo cliente. Tá? Então,
É dessa forma que a gente reconhece, então isso vai continuar acontecendo no tempo, porque as apólices continuam vigentes com a Wiz como uma corretora, tá? Então, esse processo ele tem um período relativamente longo, principalmente por causa do seguro habitacional, tá? O seguro habitacional, ele é acoplado, ele é atrelado com o crédito imobiliário. Quando alguém faz um financiamento, parte lá da SET, que é o custo efetivo total, é a parcela de seguro que a pessoa paga no tempo. Então, no limite, num crédito imobiliário da Caixa, pode durar até 35 anos. Então, no limite, a Wiz pode receber, se o cara não fizer nenhum tipo de pré-pagamento, a Wiz pode receber uma parcelinha de seguros em até 35 anos. Obviamente que o comportamento médio de cada safra não é esse. Os clientes não pagam por 35 anos, às vezes financia por menos tempo ou vai pré-pagando no tempo esses créditos. Então acaba que isso encurta também o período que a gente recebe o seguro, a corretagem. Então a gente entende que, pelas análises nossas internas, isso tende a durar entre 10 e 15 anos, ali na média 13 anos de recebimento dessas apólices, dessa corretagem de seguros. Então ainda tem um bom tempo dessas safras todas pagando para a gente receita de habitacional. Tá? E basicamente são dois, posso explicar cada um, mas acho que olhando Pareto aqui, quando a gente olha a grande massa desses 24% que eu citei, é produto habitacional e produto de vida. Tá? O produto de vida, ele é tipicamente dessa parcela de estoque, é o produto que a gente chama de pagamento mensal. Você paga para ficar segurado. Então você precisa continuar pagando para a apólice continuar válida. Então, isso o cliente continua pagando e a gente continua recebendo também por ser a corretora da apólice. Isso aí tem um duration médio de mais ou menos uns 4 anos que a gente vê aqui. Depende do comportamento, cada safra tem um comportamento, mas na média a gente vê isso. Então, a gente está falando que esse runoff aí, o grosso dele, para o habitacional uns 13 anos, para o vida uns 4 anos. Depois, não vai morrer, ele fica metade da metade, ele nunca vai a zero, porque tem esse comportamento que continua pagando. Tem cliente na base do seguro de vida que já está há mais de 10 anos, que, enfim, Uhum. pode ter contratado no dia 13 de fevereiro, que vai continuar recebendo pelo tempo. Tá? Então, basicamente isso que garante esse runoff que a gente fala tanto aqui, que é um colchão de receitas que gera um certo conforto e uma certa mobilidade para a companhia se posicionar e continuar atacando as oportunidades de negócios, tendo resultado. Tá? Interessante. Eu até achava que o prazo médio do seguro de vida ele tinha um prazo maior, mas eu vi que eu talvez estivesse equivocado. Uma coisa interessante que você falou aí, e assim, só fazendo um parêntese rápido, né? O mercado ele é bem louco, assim, ele é bem emotivo às vezes, né? Eu estava vendo uma entrevista com o gestor e ele comentou que o colchão que vocês têm, mais o caixa líquido da empresa, se você considerar isso trazendo a valor presente, isso estaria acima do preço que a empresa estava negociada há um tempo atrás, né, quando teve o grande fato aí. Então, é interessante como o mercado de capitais, às vezes, ele meio que ele só vê o que está na ponta do nariz, né, que a gente costuma falar, né? Ele só vê o que está ali na frente dele, que está acontecendo ali a quebra de contrato, e ele não vê o tanto de receita que está meio que garantida para frente, trazer esse valor presente, o quanto que a Wiz tem em caixa, né? Que é dinheiro, né? A empresa ela pode valer o caixa líquido também. Então é interessante esses movimentos aí que de vez em quando pode gerar uma oportunidade. Queria falar um É. pouco sobre os principais negócios que vocês estão agora tentando implementar. Eu sei que é difícil, tá? Fazer uma distinção entre o outro, de falar assim, qual que seria o grande negócio. Eu me surpreendi bastante com a parte do BMG. Não sei se vocês também estão tendo essa perspectiva, porque o BMG ele teve 2 meses só de resultado, né? E ele já teve uma parcela ali considerável de 3% do faturamento da Receita Bruta. Então, assim, bem interessante, né? Uma linha que foi colocada recentemente agora e já tem 3%, né? Tendo apenas 2 meses de operação, né? Uhum. Então, mas assim, qual dessas parcerias você acha que tem o maior potencial de realmente agregar para a receita da empresa? Eu sei que às vezes é difícil escolher só uma, mas qual que vocês visualizam assim como sendo uma operação muito interessante para a Wiz no futuro? Dessas Eu vou ficar, receitas. eu vou ficar em cima do muro aqui, Lucas. É muito difícil para eu falar só uma aqui, porque a gente, de fato, a gente fecha os negócios com uma análise muito profunda daquilo que faz sentido, que a gente consegue aportar conhecimento e realmente
transformar os resultados, tá? Isso, eu acho que o negócio não sairia, nosso futuro sócio também não fecharia o negócio simplesmente pelo valor que a gente paga, tá? Não é isso, é sabendo que a Wiz vai entrar no negócio e vai alavancar. Até por isso a gente coloca uma estrutura de earn-out mais forte nos negócios, a gente costuma pagar 40%, no máximo 50% de upfront nas transações que a gente faz, o resto a gente bota para capturar no tempo, e a gente coloca um prêmio de atingimento das metas estabelecidas a quatro mãos para conseguir pagar mais até em earnout. Então é um negócio que todo negócio que a gente fez nos últimos tempos tem essa estrutura de pagamento variável e podendo atingir mais. E todas as vezes que a gente pagou, nas transações que a gente já fechou, as parcelas, a gente pagou mais do que o ponto médio. A gente tem pago, às vezes, até o teto. Tá? Dependendo da transação, a gente você bota 130%, 140% do atingimento, ou o teto, 150%, a gente vai lá no teto e paga. Então, difícil falar de uma só. Eu acho que todas têm muita oportunidade, tá? O BMG, como você falou, chegou jogando muito bem. Eu acho que tem muita oportunidade de crescimento, tem muita transação, voltando mais uma vez, que é aquilo que gera lead para a gente vender, tá? O Interseguros tem números já que já está mais tempo na carteira, tem mais de 12 meses já, então os números são realmente impressionantes, tem muito potencial, tá? Inclusive falando de abordagem de mercado que você citou aqui, que tem uma forma variável demais, muitas formas de você conseguir avaliar uma empresa. Tem gente que olha aqui quanto vale a própria Interseguros, que não é listada, mas você pode fazer uma projeção pelo percentual de resultado que a Interseguros coloca dentro do Inter, que tem um valuation bem amplo. Enfim, você pode ver de uma série de formas esse negócio, tá? As próprias unidades de negócio aqui, que não são core business, lembrando que o core business que a gente chama aqui, são esses balcões que a gente explora com transações. Mas a gente tem outros satélites aqui operando dentro da Wiz que nos ajudam a gerar mais valor ainda para esses negócios core business. Então, tipo a Wiz BPO, que hoje, absolutamente, depois da Caixa, é a principal unidade de negócio em quantidade de receita. Ela é uma unidade extremamente fundamental, porque ela faz uma parte de back que ajuda muito a gente entrar em novos negócios, ajuda muito a gente ser mais otimizado no negócio que a gente faz, seja na regulação de sinistro, na troca documental, na guarda de apólices, toda a parte tecnológica de workflow, toda a parte tecnológica de esteira, todo esse negócio que é o SBPO, às vezes é uma formiguinha que fica silenciosa ali, é mais difícil de entender, porque não é aquilo que está gerando, não é o BMG, não é o Banco Inter, não é um negócio que todo mundo conhece, mas é algo que vale a pena. E aí eu convido aqui o investidor, o analista que quer saber um pouquinho mais, a mergulhar nos nossos documentos, nos nossos materiais do site de RI, ligar para a gente no site, no telefone da RI, enfim, mandar e-mail para a caixa de RI, que a gente tem o maior prazer de explicar, demanda um pouquinho mais, porque é um negócio que precisa um pouquinho mais de entendimento de que são aquelas linhas. A gente até procura aqui no RI da WIS ser bem explicativo, o nosso release é mais longo, a gente tenta escrever bastante para facilitar, porque a gente sabe que entender a WIS não é algo tão trivial. Demanda realmente um estudo, mas a gente está sempre à disposição totalmente. A gente pendura o máximo de apresentações que a gente pode no site de RI. A gente procura sempre que a gente faz um fato relevante de algo importante e transformacional dos nossos negócios, colocar também uma apresentação de apoio para ser um pouquinho mais detalhista do que só aquele texto frio, corrido que os fatos relevantes trazem. A gente procura ser um pouquinho ajudar mais a turma a entender esse negócio tão amplo e complexo que é o WIS. Mas então, citando a WIS BPO, por exemplo, é algo que assim, é um diferencial importantíssimo para a gente, tá? E que ajuda demais no dia a dia, que vai trazer resultado também, porque é um negócio que se ampara bastante em tecnologia, muito fluxo. Então, o máximo que a gente consegue botar hoje, a gente tem 20 squads de tecnologia de pé na companhia, então eles estão trabalhando diariamente, olhando cada pontinho que pode ser melhorado, então melhoria contínua, e a BPO é uma que bebe muito dessa melhoria contínua, que vai ganhando e otimizando os contratos, e, enfim, a margem. Então, até citar, por exemplo, outras que não essas tão vitrine, assim, porque são parcerias com nomes mais importantes, mas todas elas a gente tem total aposta que vão voar aí no futuro. É o conjunto, né, que vai trazer o resultado final. Faz É, todo e sentido. e é isso, assim, no final do dia, é um case que, mais uma vez, a gente vai explorando transações, explorando balcões, oportunidades, e vai reduzindo custo, vai empilhando receita, vai gerando otimização de estrutura. É isso que a gente busca. É um case de consolidações, ampliação de margem, entendeu?
Interessante. Isso aí que você falou da participação na Interseguros é uma coisa que eu olhava bastante, né? Existe um tipo de avaliação que você faz que é dos ativos ocultos, que estão dentro do balanço da empresa, né? E que nem você falou, né? Se você fizer essa análise aí puramente do valuation, enquanto que o Interseguros contribui atualmente para a receita do Inter, né? Você pode ter uma ideia interessante aí. O negócio é que grande parte da receita do Inter está no futuro também, né? Aí o negócio fica bastante subjetivo. Eu queria perguntar para vocês, você até já comentou um pouquinho anteriormente, que vocês estavam olhando algumas parcerias ou oportunidades, não só no setor financeiro, né, e automotivo, que a gente tem visto bastante nos últimos anos, e assim, é meio que as parcerias óbvias ali da UI Soluções, né, que tanto com o BMG e o Banco Inter no setor financeiro, como a Caoa também no setor automotivo, né, de concessionárias. Quais outros setores que vocês estão olhando, assim, para possíveis parcerias, né? O setor habitacional, por exemplo, é algo que vocês conseguem dentro do financeiro, mas existe uma forma de ter uma parceria com uma empresa habitacional, talvez uma construtora, uma incorporadora. Como é que vocês olham essa dinâmica? Mais uma vez, eu até já citei isso ao longo dessa nossa live aqui, que para a gente o que é mais importante é o potencial da transação. Tá? A transação é a que gera a oportunidade para a gente acoplar nosso know-how e vender seguro. Então, todo aquele setor que gera transação, um volume financeiro interessante, tem oportunidade e tem algum tipo de fidelização, relacionamento com o seu cliente, isso para a gente é oportunidade para vender aqui no nosso posicionamento. Tá? Então, a gente consegue olhar aí, mais uma vez, bancos, obviamente, a gente consegue olhar concessionárias, o setor imobiliário. Quando se fala de construção, é pouco menos óbvio, tá? Pela dinâmica do mercado de construção. Mas mercado imobiliário, quando a gente pensa em imobiliárias que estão no final do dia ali concentrando compra e venda, essa transação mais corriqueira com o cliente final, isso tem muito apetite. Tem varejo, que faz sentido pra caramba também, que é um negócio menos trivial porque o volume financeiro é menos importante, talvez é um pouquinho menor, porque são transações assim, a gente pensa seguro garantia, garantia estendida, isso tem tickets para corretor um pouquinho menores, mas sem dúvida são oportunidades também, tá? A gente está tentando ir numa ordem que a gente considera mais low hanging fruits aqui, umas coisas que têm mais oportunidade mais rápidas, um quick win aqui para conseguir, mais uma vez, fechar aquele gap do risco que a gente falou aqui, dos Aham. 24%, dos 38% ali que vão embora aí depois de agosto. Tá? Então, mas a gente está olhando muita coisa e a gente, está muito ativo no mercado, a gente tem falado com muita empresa e sempre o pessoal vê valor, assim, entende o que a WIS faz e tem cenário para parcerias, entendeu? Então, é isso, basicamente. Entendi. Vocês estão, primeiramente, fazendo arroz com feijão ali, né? Fazendo o óbvio que vocês já fazem muito bem feito, né? Para quem é que você vai mexer no time que está ganhando, né? E futuramente, quem sabe, vocês conseguem fazer, porque eu penso em muitas possibilidades. Assim. Você tem, por exemplo, a Via Varejo, que tem o Uhum. banquinho, né? Que, sei lá, você vai parcelar uma compra lá na Via Varejo. Né? Tudo que você tem a parte de empréstimo, financiamento, pode fazer sentido você oferecer um seguro também. Um seguro para o celular que é adquirido no marketplace. Né? Sem Então, dúvida. E mais do que isso, tá? Porque mercado. a gente acabou não explorando muito isso aqui, Lucas, mas quando a gente pensa nesses balcões menos financeiros, tá? Que não banco, a gente também tem muita oportunidade para vender crédito, tá? Que, enfim, a gente tem muito apetite, é um setor que a gente tem entrado cada vez mais também e que que a gente tem oportunidade de botar e gera transação também, gera oportunidade para a gente vender esses produtos financeiros que a gente está entrando cada vez mais. Então, também é uma oportunidade de portfólio e para a gente também essa relação que a WIS tem de ferramental, expertise, know-how e etc. Para a gente também, o posicionamento é muito claro de ocupar o espaço entre o balcão e o provedor do produto. Tá? Então, quando a gente fala que vai até a seguradora, descobrir qual é a melhor seguradora para estar naquele balcão, com os melhores produtos, o placement, quando a gente pensa em crédito também. Então, a gente tem acesso aos provedores de produto, é uma atividade bem importante também que a WIS provê para os seus parceiros. Bacana. Guilherme, vamos então responder uma perguntinha aqui do pessoal, só para a gente fechar. Eu vou dar uma olhadinha aqui nas perguntas que as pessoas Vamos fizeram. lá. Tem uma questão do seguro-saúde, perguntaram o impacto do seguro-saúde, né? Tem que explicar que eu acho que vocês não lidam diretamente com esses impactos, né? Que é a parte de sinistralidade. Não, a gente é corretora, a gente não subscreve risco,
Então, a gente não tem essa exposição de balanço, a gente é corretor, a gente comercializa, tá? A gente tem uma unidade de negócio também que é focada na venda de seguro saúde, que é a Wiz Benefícios, tá? Mas a Wiz Benefícios, ela é uma operação ainda em construção, a gente ficou com 2 anos com ela desligada e ela voltou a receber investimentos da companhia da Wiz em 2020. Aí veio a pandemia, enfim. Mas a gente tem um plano de crescimento para ela também. A gente trouxe executivos de mercado para tocar essa empresa. Ainda é pequeno, perto do todo, mas a gente sim tem pessoal de olho nessa vertical para conseguir ser cada vez mais relevante no mercado. É um pouco daquilo que eu falei, né? É diferente uma corretora de seguro com a seguradora. Tem muita gente, Sim, inclusive, no mercado que eu vejo que vai comparar a Wiz com a Porto Seguro, por exemplo. Pessoal, é uma operação completamente diferente, né? Assim, por isso que tem muitas dessas. O pessoal confunde bastante. A Caixa sim. Seguridade com a Caixa Seguradora é uma que até eu confundia, até É eu não tinha difícil. me ligado. Essa aí Não é é porque fácil, realmente é não. muito sutil. É muito Sim, sutil. sem dúvida. O Caio perguntou aqui qual que é a representatividade, qual que é o objetivo para consórcios dentro da Wiz, né? Hoje a gente tem uma operação também, outra unidade de negócio que chama WIS Parceiros. Ela é o nosso braço comercial. é, São assim, uma gama de parceiros que a gente tem cadastrado dentro da nossa plataforma, tá? Que a gente provê produtos para eles venderem. E o principal produto nesse nosso canal pulverizado é o produto de consórcio. Hoje, nessa visão pro forma que a gente falou também, ela é mais ou menos 6% de faturamento, mas com um crescimento importante. Tá? Então, tem espaço para a gente alavancar cada vez mais, sendo que esse é um ponto importante. A gente vendia só produtos da Caixa Consórcios, que é da subsidiária da Caixa Seguradora, tá? E a gente fez uma nova parceria, que a gente fez um fato relevante recentemente com o Itaú. Então, a gente também está montando uma outra companhia embaixo da WIS Parceiros, que está cadastrada para vender consórcios do Itaú também. Então, é algo que a gente aposta bastante. Tem mais de 13 mil pontos de vendas hoje na WIS Parceiros, especializados em vender produtos de crédito. Tá? A gente está apostando muito hoje no consórcio, que já é muito consolidado. A gente vende mais de 1 bilhão de cartas de consórcio por trimestre, na média. Então, é um negócio realmente muito relevante. É a maior operação fora de balcão bancário do Brasil, aos parceiros. E agora, com essa ampliação de portfólio, com mais um produto de uma grande administradora de consórcios, a gente tem bastante. A gente aposta bastante também que essa operação vai crescer. Cara, sensacional. Guilherme, eu quero te agradecer demais aqui para a gente ser justo aí com o tempo de vocês, né? Eu quero agradecer demais a participação aqui, de poder falar para o mercado, né? Que nem você falou, eu noto que o RI da Wiz, ele tem esse cuidado especial de realmente explicar as coisas para o investidor pessoa física, né? Então a gente vê aí alguns RIs que soltam o release já falando termos técnicos, né? Exclusivamente para profissionais. E eu vejo que a Wiz, ela tem esse zelo de explicar a operação da Wiz, que não é simples de entender, né? É uma Uhum. operação extensa, uma operação que tem diversos braços e tudo mais. E eu sempre achei o RI da Wiz muito solícito nessa questão, né? Então eu quero agradecer demais aí a sua presença, por ter aceitado aqui o convite. Quem sabe a gente possa aí repetir futuramente, né? Após mais novidades aí da Wiz para acelerar o crescimento da empresa. Se você quiser deixar uma mensagem pro final do pessoal aí, pode ficar à Claro. vontade. Beleza, Lucas. Ó, eu que agradeço, foi um prazer participar aqui da live com você. Obrigado pelo convite. A gente está sempre à disposição de ajudar. Acho que o papel do RI é esse, né? Trazer o que acontece na companhia para o mercado e, obviamente, escutar e retroalimentar a companhia do que for necessário. Então, a gente leva isso muito a sério. A gente tem meta de resposta de qualquer investidor, seja um fundo com AUM gigante ou uma pessoa física que tem uma ação ou que quer comprar uma ação, quer entender um pouquinho. A gente tem meta de responder todo mundo mais breve possível, tá? Então a equipe é muito dedicada a isso. E, cara, assim, o que precisar, a gente se coloca 100% à disposição pelos canais oficiais da companhia, seja pelo site de RI, se cadastrando no mailing, mandando diretamente para o ri@uisoluções.com.br, seja ligando para a gente. Vai ser um prazer ajudar a entender um pouquinho mais da companhia. Então, isso aqui foi só mais um canal para a gente colocar essa à disposição. E vamos lá, vamos em frente. Perfeito, cara. Parabéns aí pelo trabalho que vocês estão fazendo. E a gente se vê então. Muito obrigado aí por aceitar o convite. Um abraço. Obrigado, Valeu. Lucas. Um abração. Tchau, tchau.